Congresso Nacional retoma efetivamente os trabalhos nesta semana, com expectativa de votação em segundo turno da reforma da Previdência. Essa é só uma das diversas pautas que vão agitar o cenário político de Brasília, seja no Parlamento, no Supremo Tribunal Federal ou no Executivo. A retomada da efervescência na capital federal ocorre sob os efeitos do avanço da Vaza Jato e das recentes prisões de hackers que teriam invadido as mensagens privadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. O que dizer desse cenário e o que vem por aí no resto do ano? Eu vou conversar com o jornalista e comentarista político de rádio, jornal e TV, Carlos Lindenberg. Muito bem-vindo, Lindenberg. É sempre um prazer estar aqui com você. Lindenberg, nos últimos dias nós vimos aí as novidades, né, do caso Vaza Jato, novas revelações, as prisões. Como é que você avalia o cenário político com esses ingredientes? Olha, inegavelmente o Intercept Brasil rasgou aí um véu que encobria alguns fatos que a gente não tinha conhecimento. Ao revelar as conversas do ex-juiz Sérgio Moro com a tropa da Lava Jato, né, você escancarou aí um cenário que não se conhecia, evidentemente, que a partir dali o que se viu foi uma mudança inteiramente da agenda política do país, né? De tal forma que ficou claro que, na verdade, o ministro, o ex-juiz Sérgio Moro era, de fato, quem comandava a Lava Jato, né? Quebrando, portanto, o papel da impessoalidade, o papel da discrição, da isenção do juiz, né? Quebrou inteiramente, aí ficou claro, tá, a despeito do próprio Sérgio Moro não reconhecer ou dizer que algumas falas foram editadas e tudo mais, né? Mas, enfim, escancarou de tal ordem, né, que agora colocou, inclusive, o Supremo contra a Lava Jato, né, contra o Dallagnol e o próprio Sérgio Moro, né, na medida em que o Ministério Público passou a investigar os ministros, né, dois ministros pelo menos, o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, que por coincidência é o presidente. Ou seja, naquela fala do Dallagnol, ele sim, ficou claro, né, que conversa com subprocuradores, não é, da Procuradoria Geral. Que era preciso, inclusive pediu o endereço direito, o endereço do Gilmar Mendes e tudo mais, enfim, investigou as esposas dos dois ministros e tudo mais. Isso criou, inclusive, uma conflagração entre o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público Federal, a tal ponto que a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, que é a única pessoa que poderia fazer uma interpelação ou investigação, né, sobre os ministros, ela dizer que nós estamos vivendo um tribunal de exceção, né? Ela está protegendo a corporação, claro, na sua opinião? Porque tem uma percepção cada vez mais crescente, isso não é ainda nenhuma unanimidade, mas há uma percepção de que é um engajamento político forte por parte do Ministério Público da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba. Sim, sem dúvida. Isso está sendo exposto todo dia. E a procuradora não reage a isso. Seria uma atitude corporativista? O que é que move Raquel Dodge? Na verdade, ela tem que proteger a corporação dela. Ela age de uma maneira corporativista, claro. Ela protege tanto é que ela diz que vivemos num tribunal de exceção, referindo-se a quê? Ao Supremo Tribunal Federal, né? Curiosamente, ao usar a expressão tribunal de exceção, ela remete ao início da Lava Jato, lá atrás, quando os advogados do ex-presidente Lula diziam que estávamos vivendo num tribunal de exceção. E ninguém levava a sério, até que agora a Raquel Dodge vem e diz que estamos vivendo, sim, um tribunal de exceção. Quer dizer,
A questão da liberdade de imprensa também surge aí nessa discussão, não é? Surge na medida em que o Intercept Brasil revela toda essa conversa que havia entre os procuradores e então o juiz de Curitiba, o Sérgio Moro, né? Mas a ameaça à liberdade de imprensa, inclusive foram feitas muitas gravações de figuras ilustres, que é o caso do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, criticando a atitude do ministro Sérgio Moro, né? Sim, claro, porque... Com uma decisão que ele toma que parece relacionada... Na medida em que a portaria que o ministro Sérgio Moro baixou, né, ameaçando de expulsão em 48 horas, um estrangeiro indesejável, e aí a gente não sabe quais são os critérios, né, para o estrangeiro ser indesejável ou não, né, ser expulso do país, quando, na verdade, a lei anterior, a portaria anterior, dizia que era o prazo de 60 dias para o investigado mostrar e comprovar a sua inocência. Isso soou como uma retaliação, claro, né? Evidente, porque foi exatamente na hora em que... A coisa até que eu acho que o Sérgio Moro ele nega, não pensou, né? Que ele tem que negar. Ele não imaginou que tivesse essa conotação. E é evidente que ela existe, né, da ameaça, né, de expulsar o Glenn Greenwald do Brasil, na medida que aliás, não só ele, também o presidente da República, o Bolsonaro, falou a mesma coisa. O Bolsonaro foi até além, porque disse que o Greenwald teria cometido um crime, mas ele não especificou nenhum crime. Qual o crime teria cometido, né? Então, a liberdade de imprensa, o Vive, ficou, sim, sob ameaça, a ameaça real, na medida em que o ministro da Justiça e o presidente da República fazem referência desse tipo. Aliás, eu abro aqui um parêntese para dizer da percepção dessa casa aqui da Assembleia Legislativa de Minas, que na mesma semana que tudo isso estava acontecendo e que a liberdade de imprensa estava sob perigo, né? E o sigilo da fonte também ameaçado, né? O Agostinho Patrus, o presidente dessa casa, abriu aqui uma sala de imprensa com o nome do nosso colega, foi até meu chefe, Dídimo Paiva, né? Foi uma certa resposta, né? Talvez... Ele faz, inclusive, uma referência Ele faz uma referência de defesa direta. Diz que essa casa não haveria ressonância nessa casa para atitudes que atentassem contra a liberdade de imprensa. Verdade. Agora, Lindenberg, esse ambiente, não é? Isso que você se referiu sobre o Supremo, a gente vê que o Supremo tem uma pauta cheia e que inclui outras manifestações que ele pode vir a fazer. Quando o Supremo suspende aquela ação dentro da Receita Federal de investigação, né? Ele mandou suspender, na verdade não é só Gilmar Mendes e Dias Toffoli que estariam, são 133 pessoas que estariam nesse pacote aí de investigações da Receita Federal. Enfim, ele dá uma resposta imediata, mas ele faz outras coisas também. E tem também uma pauta para esse semestre, que tem a ver com o habeas corpus do Lula, que está ligado à suspeição do Moro, enfim. O Supremo... Não vai faltar assunto para o Supremo. Não, nem para nós. Não, nem para nós. Nem para nós. Então, aliás, eu queria até aproveitar a oportunidade de dizer que eu estou com o meu blog na praça, né? www.blogdolindenberg.com.br. Prestigiem. De qualquer maneira, nós temos olha aqui, nós vamos ter aqui uma pauta no judiciário quentíssima, movimentadíssima. Nós vamos ter no Congresso também, porque lá a votação da reforma da Previdência, né? Nós vamos ter depois da reforma tributária, que é outro problema, né? É outro caso, não é um problema, é um caso sério, né? Que precisa mexer também. Do outro lado, nós temos o Executivo, né? Com toda aquela belicosidade própria do Jair Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, né? Ele não faz a menor questão de
de apaziguar as coisas, né? Pelo contrário, ele está sempre reclamando da imprensa, ele está sempre fustigando alguém e vai continuar assim. Sabe por que vai continuar assim? Porque a Folha de São Paulo, dessa segunda-feira, mostra que 1/3 dos eleitores do Bolsonaro assimilam exatamente o que ele pensa e gostam do que ele faz. Então ele tem um reproduz, terço, né? Reproduz ele espelha. Mas, por outro lado, essa mesma pesquisa mostra que 1/3 também que está crescendo aí o percentual de gente que acha ruim ou péssimo. Porque antes... Mas ele mantém 1/3. Ele está cristalizado, não é isso? Agora, com outro detalhe, é que na eleição, os votos não os válidos, os votos proporcionais, os votos totalitários, os votos totais, desculpa, eles deram para Bolsonaro 39%. Se ele está com 30%, ele perdeu 9%. Ele já perdeu 9%. Para quem tem uma popularidade que está beirando aí em 12%, 15%, né, não é bom para ele. Mas ele insiste nessa tese e vai nessa pauta. Porque ele percebeu que isso é que mobiliza as redes sociais, mobiliza o pessoal dele, e ele vai continuar nisso. Não há possibilidade de ele mudar e tentar apaziguar. Agora, como é que isso pode impactar, por exemplo, o Congresso Nacional, principalmente o Congresso Nacional, onde estão as pautas do interesse do governo, não é? Sim, mas lá você tem o Rodrigo Maia, que controla o Centrão. O Centrão é majoritário praticamente daquela casa, né? E ele impõe as pautas que eles querem aprovar, né? O Rodrigo Maia hoje é o líder do Centrão, né? Aquilo que foi lá atrás o então presidente da Câmara, que foi o autor do impeachment da Dilma, né? Eduardo Cunha, que controlava o Centrão, hoje o Rodrigo Maia, com mais habilidade, né, controla o Centrão. E a pauta que vai para o Congresso é uma pauta que está mais ou menos de acordo com os interesses do Executivo. Não há possibilidade de haver uma trombada. Já houve trombadas ali entre o Rodrigo Maia e o próprio Bolsonaro. E o Senado? Com Alcolumbre, Davi Alcolumbre na presidência. O que se pode esperar, por exemplo, hoje uma discussão sobre como ele vai se comportar? Por exemplo, com uma questão polêmica, como a indicação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para a Embaixada de Washington. Não acho que o Davi vai criar maior problema. Evidentemente que o problema que vai acontecer ali, e vai acontecer, vai ser na disputa mesmo ali do plenário. O plenário que vai pressionar o Eduardo Bolsonaro, né, de toda forma, até para tentar inviabilizar a ida dele, né? Que, aliás, gerou, nesse final de semana, uma fala muito curiosa do presidente Bolsonaro. Né? Vou lembrar aqui para o telespectador, ele dizia, tudo bem, se o Senado não aprovar o nome do Eduardo para Washington, eu faço o seguinte, eu demito o chanceler, o chefe do Ministério das Relações Exteriores, e coloco o Eduardo no lugar dele. E ele, em vez de ser embaixador em Washington, ele vai comandar o mundo inteiro, a diplomacia do mundo inteiro. Do Brasil no mundo inteiro. Você vê como é que as pessoas, como é que a cabeça das pessoas funciona. Agora você disse que se não puder um, põe o outro, pronto, acabou. Você disse, Lindenberg, que ele está determinado a manter esse discurso, essa incontinência que ele tem verbal, não é? Incontinência dada pelo Fernando Henrique, né? Fernando Henrique diz que ele tem incontinência verbal. Enfim, repetindo, Fernando Henrique, essa incontinência verbal. Isso não tem custo para a governança do país? Tem. Você já vê que o país está conflagrado. Você já está vendo uma confusão lá no Supremo Tribunal Federal com o Ministério Público. Tem a ver com isso também. Tem a ver também com essa questão do Congresso Nacional. O Congresso... a sorte do Bolsonaro é que o Congresso está afinado, muito mais afinado, com a sociedade que, de alguma maneira, pelos seus porta-vozes, quer essas reformas, do que com o próprio Executivo. Mas também está alinhado com o Executivo.
não há uma votação, por exemplo, no Congresso, que contrarie profundamente os interesses do Guedes, né, do ministro da Economia. Perdeu ali alguns bilhões nessa reforma tributária que passou na Câmara, mas não chega a ser uma coisa que coloque em risco a reforma tributária. Portanto, as coisas vão caminhando mais ou menos para e passo. Não vejo um problema maior. Eu acho que o problema maior é o seguinte, aí sim, é se as coisas se acirrarem, se os ânimos se acirrarem, se as coisas extrapolarem do controle, saírem do controle ou do executivo, ou do judiciário, ou do legislativo. Um choque institucional. Aí um choque institucional coloca todos nós em risco. A propósito da economia, Lindenberg, nessa segunda-feira nós tivemos notícias dos efeitos da guerra, notícias e percebemos efeitos, né, dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Nós estamos em crise econômica, não conseguimos sair dela, né? Continuamos, né, patinando, e a expectativa é que isso nos afete, né? Que nos traga prejuízos. E como é que isso, se acontecer, se realmente nós tivermos sob um efeito maior, pode impactar essa política que tem um monte de cis que você está colocando, né? Olha, veja só. Essa política do governo federal. Olha, veja só, nós estamos aí alinhados automaticamente, não deveríamos estar, com os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, mas inegavelmente. De outro lado, o nosso maior parceiro comercial é a China, né? Ora, se há um choque de relações comerciais entre os Estados Unidos, um bloco, né, forte, e o outro bloco, que é a China, e nós estamos no meio disso. Nós estamos sendo levados para esse caminho. Esse é um risco que nós corremos também. A Bolsa acha também. Nessa segunda-feira ela desabou. Desabou exatamente por isso. Então, eu estou dizendo exatamente um cenário que é real. Não estamos inventando nada, né? Se a Bolsa desabou, tem alguma razão por isso. Então, nós estamos no meio dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e entre a China, com um agravante, que estão mandando para os Estados Unidos um embaixador que não tem a menor capacidade de ser embaixador, que é o deputado Eduardo Bolsonaro. Pode ser um bom deputado, eu não vou discutir isso, mas não tem a menor aptidão para ser embaixador na principal economia do mundo. Isso é um desplante, isso chega a ser uma coisa, uma afronta. Como é que, pelo desejo do presidente da República, você manda para lá um jovem deputado? Não é possível. Agora, enquanto a gente conversa aqui, deputados federais e estaduais também, enfim, liderados pelo presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, e o governador do estado, Romeu Zema, estão numa audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal, uma audiência chamada pelo ministro Gilmar Mendes para discutir o ressarcimento das perdas da Lei Candir. Nós já temos notícias, né, que nós recebemos através do nosso repórter lá, o Marco Antônio, que a União simplesmente não ofereceu nenhuma proposta. Nós levamos uma proposta, que é a Carta de Minas, e não ofereceu nenhuma proposta. Correto. A Carta de Minas, para situar o telespectador, no encontro de contas entre do que nós perdemos, Minas perdeu, e o que a União deve a Minas, é algo em torno de 135 bilhões de reais. A União, nós sabemos, ela está em uma situação falimentar, não diria nem pré-falimentar. Está quebrada, não tem condição de fazer nada, né? Então, essas coisas aí que estão fazendo aí, esses cosméticos aí, isso não impacta em nada. E nem a situação a reforma da Previdência vai resolver o problema também não, que é uma outra questão. Mas veja só, isso, como a União não ofereceu nenhuma contraproposta, isso acaba, de alguma maneira, reforçando a posição do governador Romeu Zema, que é por aderir à reforma fiscal. O regime de recuperação fiscal. Exatamente. Não sei se o Zema já estava pensando nisso, coisa e tal, o governo vai ter direito para pagar, então já jogou uma carta. É um problema político que o Zema vai criar para ele aqui na Assembleia, principalmente aqui na Assembleia.
Mas eu acho que não só na Assembleia. Isso vai dar contestação pública e esses servidores vão se unir, porque quem mais paga essa conta serão os servidores públicos, né? De todas as áreas. Então, é um negócio complicado. Mas você acha que essa discussão da Lei Candir é carta fora do baralho? Eu acho o seguinte... Porque ainda tem uma reunião de governadores amanhã que devem aderir à carta, nessa terça-feira, os governadores, são 15 governadores. São, né? 16 com o Distrito Federal, Com o Distrito né? Federal. Eles vão assinar a carta, endossando a Carta de Minas. É um reforço político forte, né? Você sabe, o telespectador deve saber, que Minas já ganhou essa questão no Supremo Tribunal Federal. E é por isso que está tendo essa audiência de conciliação. Exatamente. Isso está sendo, digamos que, monitorado pelo Supremo. Vai que o Supremo reafirma essa condição de o governo federal tem que pagar. Aí vamos ter que negociar. Parece que Minas está dando aí 60 anos de prazo para que haja o pagamento de 135 bilhões de reais. É alguma coisa que está entrando no caixa do Estado. Para o governador Zema seria insuficiente, porque, segundo ele, a dívida dele é muito grande, isso não vai dar para pagar, mas de qualquer maneira ele incorporou o discurso, assinou a carta também. Chegou a dizer que vai usar esse dinheiro se entrar, que são 4 bi, quase 5, para botar o funcionalismo em dia, né? Isso é um ponto de demagogia disso aí, mas em todo caso, ele ter incorporado o discurso e ter assinado a carta, já foi um ganho político aí para ele também. Só para a gente fazer um fecho aqui, o que você destaca para o semestre? Nós passamos por várias coisas, mas o que você acha que vai acontecer na cena política do segundo semestre de 2019, de mais significativo, dentro, claro, das pautas que nós temos aí pela frente? Olha, vamos pegar o seguinte, vamos separar as coisas. Eu acho que o Executivo vai ter problemas, vai continuar tendo problemas, até por essa belicosidade do Bolsonaro, ele fica provocando muito, né? Vai ter seus problemas, ele erra muito também, agora mesmo na demarcação das terras indígenas, ele errou feio, né? Portanto, ele vai ter problemas. E foi detido pelo Supremo, né? Detido pelo Supremo, inclusive, como eu disse, ontem tomou um esculacho do ministro lá, né? Enfim, nós vamos ter problema sério no Supremo Tribunal Federal, sério, sobretudo com o Ministério Público, vai haver um choque ali dentro. Eu acho que o Dallagnol vai ter que espirrar disso aí, não vai continuar a se manter, não consegue se manter. E nós temos um Congresso... Na coordenação da Lava Jato, claro. E nós vamos ter um problema sério no Congresso, porque você tem, de cara, a reforma da Previdência que precisa ser completada e, em seguida, a reforma tributária, para falar nos grandes temas, nos 2 grandes temas da agenda do Congresso, para não falar em outras coisas que vêm por aí, né? De maneira que nós vamos ter um ano complicado, conturbado. Por isso é que eu falo que talvez o Bolsonaro perdeu ontem o time, ele podia ter aproveitado, ele estava indo para um culto evangélico, portanto impregnado do ideário cristão, e feito um chamamento à paz dos espíritos. Vamos apaziguar as coisas. Ele não fez isso, né? Pelo contrário, continuou criticando a imprensa lá e com isso ele manteve a posição de acirramento de ânimos do parte dele. Nós vamos ter a disputa entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal Federal com a pauta própria do Supremo Tribunal Federal, que vem o julgamento do Lula e do habeas corpus do Lula e outras coisas por aí. E do lado do Congresso, o Rodrigo Maia equilibrando-se ali para manter o Centrão unido, né, até onde for possível isso. Lembrando que a pauta da reforma tributária, que é uma grande pedreira, né, digamos assim, da última vez que tentaram fazer uma reforma tributária foram anos de peleja para conseguir fazer uma meia reforma tributária, não é fácil. Não é? Na década de 90, e tem 2 reformas. Tem a do Senado, o Senado e a Câmara estão entrando num processo de disputa por protagonismo na questão da reforma. Né? Sim, claro. E essa questão da reforma tributária, como você bem lembrou, isso não é fácil. Isso não é mudar os tributos todos e passar para um único tributo. Não é isso. É muito mais complicado. De maneira nós vamos ter, resumindo, um segundo semestre politicamente com muita instabilidade. Nós vamos ter com muita notícia nos jornais, né? E o Intercept Brasil continuando a fustigar o ministro Moro, mais o Dallagnol e por aí vai.
Vem aí o segundo semestre. Muito obrigada, Lindenberg. Sempre às ordens. Eu conversei com o jornalista Carlos Lindenberg, comentarista de rádio, jornal e TV. Nós vamos ficando por aqui, mas se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Então, obrigada pela companhia e até o próximo programa.